Shalom, shalom, Shavuotov, um bom início de semana, uma nova semana se deslumbra para cada um de nós e temos aí até o próximo Shabat, temos 6 dias pela frente. Ao pôr do sol do 6º dia vamos adentrar em Shabat, então temos 6 dias pela frente aí em que nós vamos nos preparando para honrar o próximo Shabat. E dentro desses 6 dias, que são chamados de 6 dias comuns, né? Temos aí os nossos desafios, os nossos obstáculos, temos aí a nossa jornada da semana, para que nós possamos aí seguir o nosso curso natural da vida e podermos, acima de tudo, com o curso natural da nossa vida, a nossa vida secular, física, material, trazermos também a presença da luz divina, trazermos a Shekhinah, para que em tudo aquilo que nós fizermos, realizarmos, em tudo aquilo que nós buscarmos, em tudo aquilo que nós fomos realmente buscar segundo os nossos interesses, que sejam interesses nobres, que sejam interesses que realmente venham exaltar o bom nome de Deus e que assim Ele venha também nos socorrer, né? Estamos vivendo aí dias difíceis, dias em que realmente as coisas não estão numa situação boa para uma grande parte da humanidade e assim nós precisamos, acima de tudo, estarmos confiados que o Eterno é o nosso socorro, como diz o salmista, né? O socorro bem presente na nossa necessidade, na nossa angústia, segundo os anseios do nosso coração, se são nobres, ele vem de encontro às nossas necessidades e prepara o nosso caminho para que possamos aí, sem sombra de dúvidas, trilharmos um caminho debaixo da destra do Todo-Poderoso, com bênçãos, proteção, e Ele suprindo os nossos anseios, as nossas necessidades, né? A partir desse dia e desta semana, nós vamos aí estudar sobre a vida do terceiro patriarca, Yaakov, Jacó, né? E dessa forma nós vamos aí aprendermos ricas lições que temos junto com o nosso patriarca Yaakov, para aprendermos suas ricas lições de aprendizado que tem para a nossa vida diária. Hoje é dia 22 de novembro do ano 2020, pelo calendário gregoriano, e pelo calendário judaico nós estamos no dia 6 do mês de Kislev, do ano 5781. Estamos no primeiro dia da semana, e como primeiro dia da semana, nós temos aí sempre a nova Parashá. E a nossa nova Parashá desta semana é a Parashá Vayetze, que significa ele saiu ou ele partiu, que nos fala a respeito da partida, né, de Yaakov, que vai para Haran, ou Padan Aram. E dessa forma ele vai lá, seguindo a orientação dos seus pais, para dentro da parentela, né, de Abraão, encontrar ali encontrar a sua noiva, a sua esposa. Ele vai lá na casa, né, da parentela da sua mãe, e ali, segundo a orientação dos seus pais, para tomar de uma das suas primas, né, para ser a sua esposa, e que Deus vai dirigir todas as coisas, como ele fez, né, para com seu pai Tsarak, onde Avraham, o seu avô, enviou, né, Eliezer, o seu servo, para buscar a noiva para o seu filho Tsarak. E Deus dirigiu todas as coisas, orientou todas as coisas, deu sinais para que realmente o servo Eliezer pudesse discernir corretamente quem é a moça que seria a noiva de Tsarak, pai de Yaakov. Então, a nossa Parashá a partir de hoje
começa aí a saga de Iácov, e nós temos aí diante de nós os desafios para podermos estudar, ler, ouvir e compartilhar, obviamente, e também podemos, sem sombra de dúvidas, estarmos aí nos preparando adequadamente para a nossa jornada diária, né? E dessa forma aí estaremos seguindo as orientações divinas, as orientações de Deus o Todo-Poderoso, ok? Uma das grandes coisas que nós podemos observar de tudo aquilo que nós estamos aprendendo até aqui, que a nossa confiança e a nossa esperança, ela não pode em hipótese nenhuma estar sobre o ser humano, sobre o homem. Você não pode estar esperando do ser humano um socorro. Você não pode confiar no ser humano como ele sendo o seu, vamos dizer assim, o seu sustentáculo, né, para a sua vida, para a sua caminhada diária. Todas as parashiot que nós estamos estudando até aqui, que nós estudamos 6 parashiot, 6 porções da Torá até aqui. Hoje nós vamos começar a 7ª parashá, a 7ª porção dos estudos da Torá, e estamos no primeiro livro desse novo ciclo, que é Bereshit. E aquilo que tem sido muito enfatizado desde o princípio nessas 6 parashiot é exatamente a confiança incondicional no Eterno. Isso é emuná, isso é fé. É confiança incondicional no Eterno. Tudo é o Eterno é tudo. Tudo vem dele e nós precisamos confiar nisso, né? Então, dessa forma, essa precisa ser a nossa orientação, e nós vamos ver ainda mais, de forma mais intensiva, de uma forma mais forte, mais chocante, a partir de hoje, nas parashiot que temos pela frente, a respeito da vida de Iácov. Realmente, se Iácov ele estivesse confiando, né, a sua vida, a sua segurança, as suas necessidades no ser humano, então realmente ele teria fracassado na sua jornada. Se você coloca a sua confiança nas pessoas, em coisas pessoais, materiais, financeiras, se você coloca a sua esperança e a sua confiança nessas coisas, a tendência da sua jornada, sem sombra de dúvidas, é de ser fracassada. E por isso, realmente, nós precisamos romper as barreiras, a barreira do nosso próprio eu, das nossas próprias condições, para que nós estejamos aí na confiança absoluta em Hashem. Ok? A título de curiosidade, até hoje, né, ou melhor, até o pôr do sol de ontem, nós já estudamos 783 versículos do novo ciclo dos estudos da Torá, de Bereshit, com as 6 porções que nós encerramos na tarde de ontem. Então foram 783 versículos. A partir de hoje nós iniciamos a 7ª parashá, Vayetse, que significa ele saiu ou ele partiu. Nessa parashá, Vayetse, nós vamos estudar 148 versículos da Torá, com os comentários de Rashi e demais sábios do nosso povo. Portanto, até o próximo Shabat, encerrando, né, no próximo Shabat, essa porção Vayetse, ele partiu, são 148 versículos, mais 783 que estudamos até a tarde de ontem. Então, né, a título de curiosidade, ao encerrarmos essa parashá no próximo Shabat, nós estaremos estudando num total de 931 versículos da Torá, do primeiro livro da Torá, Bereshit. Portanto, né, nós estamos aí, graças a Hashem, versículo a versículo, com comentários de Rashi, lendo, ouvindo, estudando, e nesta semana, com a graça bendita de Hashem, vamos completar aí 931 versículos do estudo da Torá, ok? Vamos para a nossa
primeiramente, né, nós estamos no dia 6 do mês de Kislev, né, do ano 5781, e pela graça bendita de Hashem, mais uma vez nós estamos neste encontro em A Tarde com a Torá. É sempre bom podermos estar reunidos para falarmos, ouvirmos e estudarmos a Torá. Vamos à nossa gota de sabedoria do nosso Rebbe, Menachem Mendel, o nosso Rebbe, o sétimo Rebbe. Ele diz sobre avançando com o fracasso. A única coisa que pode fazê-lo avançar mais do que o sucesso é o fracasso. Quando é bem sucedido, você se sente íntegro e completo. Isso é maravilhoso. Mas com a completude você não pode ultrapassar os limites de seu próprio universo, da sua própria conquista. Porém, quando você fracassa, você se sente arruinado. Olha os pedaços de si mesmo espalhados, né, pelo chão e diz: isso não vale nada. Quantas vezes você aí se frustra em alguma situação e você acaba dizendo, né, pô, eu não estou valendo nada, né? Então é preciso a partir desse momento ir muito além disto, dos seus pedaços quebrados e esparramados pelo chão diante do seu fracasso do momento. Então você pode escapar, pode crescer e juntar-se ao infinito. A casca se rompe e a casca é a casca de um ser criado. O que o Eterno está trazendo para nós, aliás, o Rebbe está trazendo para nós, nesta gota de sabedoria, avançando com o fracasso, é que você aprende muito mais com o fracasso do que com o sucesso. O sucesso ele acaba te delimitando, né? Coloca limites para você e você acaba não passando daquele limite. Mas quando você fracassa em alguma coisa, em algum propósito, esse fracasso mostra que você se quebrou todo. E por isso o Rebbe fala, né? Então seus cacos estão esparramados pelo chão. Então agora esse é o momento em que você decide, né? Preciso ir além disso. Eu cheguei até esse ponto. Acabei me quebrando todo. Os meus cacos, né? Os meus pedaços estão esparramados pelo chão. Então eu preciso ir além disso. Então é aquele momento em que você se levanta e que você então faz o quê? Então você pode escapar. É exatamente aquilo que nós vamos ver a partir da nossa paraxá de hoje, né? Yaakov, ele pôde escapar, né? Então ele levantou-se e ele saiu, ele partiu. Então ele foi além dos seus limites. Os seus limites era ali, Beersheba, a terra onde ele estava habitando. Mas a partir daquele momento ele teve que sair, ele teve que ir além dos seus limites, além das suas fronteiras, e teve que encarar realmente os desafios que estavam por vir. A mesma situação o Rebbe traz para cada um de nós, onde nós realmente precisamos ver, de acordo com aquele fracasso que acabou, né, nos despedaçando, entre aspas, e agora você precisa tomar uma atitude. Eu preciso ir além disso. Então é o momento de você escapar, é o momento de você sair do seu eu limite, do seu eu limitado, pequeno. É o momento de você sair da sua visão míope, da sua visão curta, da sua visão que não enxerga além da ponta do nariz. É o momento em que você precisa escapar, sair, você precisa crescer, juntar-se ao infinito. Se você tem uma visão pequena, pequenas serão os teus propósitos, os teus alvos, os teus objetivos. Por isso que o Rebbe fala, é o momento de crescer e juntar-se ao infinito. Por isso que é importante, aonde você coloca a sua confiança, aonde que você coloca a sua esperança, né? E assim, né, o Rebbe ainda diz, a casca se rompeu, a casca de um ser criado.
os sábios chamam, né, a casca, que estão na parte externa a nós, que influenciam espiritualmente também, eles chamam de kelipote, as cascas. Então, o aparente fracasso que nós passamos são momentos de quebrar essas cascas, é o romper de nós mesmos, né? É aquilo que o Eterno ele disse para Abraão, né? Ler-lerá, vai por ti mesmo, no nível simples e superficial, mas no nível mais elevado e mais profundo, o Eterno estava dizendo a Abraão, vai por si mesmo, vai para dentro de si mesmo e busque o seu eu essencial. E para isso, precisa se quebrar as kelipote, as cascas, o seu eu, o seu ego, o seu egocentrismo, a sua visão míope, a sua visão mesquinha, a sua visão egoísta, a sua visão que é tudo para você, só para mim, né? Você precisa quebrar essas kelipote, né? O centro da nossa atenção é o Eterno, o centro das atenções precisa ser o Eterno, né? E a missão que Ele confiou a cada um de nós. E nós precisamos então depositar no Eterno toda a nossa esperança e toda a nossa confiança, e cada vez mais indo quebrando as kelipote, as cascas que nos impedem de nós encontrarmos o nosso eu essencial, a nossa alma divina, para conectar-se com a centelha divina que está no mais íntimo do nosso ser. E nessa conexão com a nossa centelha divina, a nossa alma divina com a centelha divina, isso nos leva a uma conexão profunda com Deus. Por isso que o Rebbe diz, pode crescer e juntar-se ao infinito. Só você pode decidir juntar-se ao infinito. Ninguém mais pode decidir por você. Por isso, né, o nosso fracasso não é a nossa derrota. O nosso fracasso momentâneo significa que é o momento de rompermos as kelipote, as cascas do nosso eu, das nossas buscas seculares, egoístas, e nós precisamos realmente nos levantarmos, sairmos e dessa forma nos juntarmos ao infinito, que é o quê? Nos juntarmos ao Deus Todo-Poderoso, o único Criador dos céus e da terra, aquele que é um e único, indivisível e incorpóreo, ao Deus Todo-Poderoso que não tem princípio nem fim, não nasceu e nem morreu, né? Ele é o que ele é, simplesmente isto, certo? E dessa forma ele é o infinito, e é o momento sempre de nós podermos, ele nos dá essa graça bendita de nos juntarmos a ele, o infinito. Então por isso, não pense pequeno, não pense de forma míope, olhe além das montanhas. Amém? Então a nossa sétima paraxá, que é Vayetse, que pode se dizer ou ele saiu ou ele partiu, é a nossa sétima porção. E nessa sétima porção agora nós vamos começar a grande saga de Yaakov, o nosso terceiro patriarca e pai das 12 tribos de Israel. Ao começarmos essa saga, né, do nosso patriarca Yaakov, essa paraxá de hoje, Vayetse, que é a sétima, e as próximas 5 parashiot, as próximas 5 porções da Torá, todas elas sempre envolvendo o personagem principal de cada paraxá, que é exatamente Yaakov. Então nós temos a paraxá de hoje, a sétima, e nós vamos até a 12ª paraxá daqui para frente, falando exatamente sobre Yaakov. Então, a paraxá de hoje Vayetse, ele partiu. A próxima semana, ou a próxima paraxá, é a 8ª, Vaishilach, e enviou significa. A 9ª paraxá vai ser Vaishev, que significa e habitou. A 10ª paraxá é Miketse, que significa ao fim. A 11ª é Vaigash, e se aproximou. E
a 12ª paraxá é Vaierri, que significa e viveu. Ou seja, a partir de hoje, né, até o fim do livro de Bereshit, né, hoje nós estamos no capítulo 28, verso 10, e nós vamos até o capítulo 50 e o seu último versículo 26, que é o encerramento do livro de Bereshit, com o foco principal, com o personagem principal de todas essas 6 parashiot, porções, sobre Yaakov, né? Esse grande patriarca que vem fechar o ciclo, né, dos 3 patriarcas. Então, dessa forma, nós temos aí, né, que Yaakov foi o primeiro e único patriarca que conseguiu criar todos os filhos para serem completamente comprometidos com a vontade e a missão de Deus. E por essa razão ele mereceu a distinção de ser o pai epônimo do povo judeu, né? Ou seja, todo o povo judeu recebeu o nome do seu pai. Por isso que toda a nação de Israel é chamada de Benei Israel, ou seja, os filhos de Israel, que é o outro nome dado a Yaakov, né? Então, Jacó e Israel é o mesmo personagem, Yaakov e Israel é o mesmo personagem. Então, por isso ele se tornou o pai epônimo, ou seja, ele deu o seu nome para todo o povo de Israel, né? Todo o povo judeu, as 12 tribos e o povo judeu até os dias de hoje são conhecidos como Benei Israel, os filhos de Israel, os filhos de Jacó. E ao longo da Torá, né, o povo judeu é chamado exclusivamente por essa descendência, né, Benei Israel. Yaakov é o último dos patriarcas. Só Abraão, Isaac e Yaakov são progenitores do povo judeu inteiro. Por que os sábios, né, trazem isso? Todos nós sabemos, né? Os patriarcas são Abraham, Isaac e Yaakov, né? E por que essa expressão, né? São progenitores, só eles são os progenitores do povo judeu inteiro. Nós não podemos esquecer que falastrões sempre se apresentaram no passado e têm se apresentado até os dias de hoje, né? Os falastrões, né, que são aqueles que gostam de deturpar a palavra, né? E portanto esses falastrões eles acabam dizendo coisas que não estão escritas. Entre elas vem dizer que Deus esqueceu e abandonou o povo judeu. E aí arrumaram outro personagem para dizer que esse personagem ele é agora, né, o que traz um povo novo para Deus e que é a nova noiva de Deus, né? Deus não é um homem para mentir. O que ele disse se cumpre e se cumprirá como tem se cumprido até aqui. Deus não é filho do homem, portanto Deus ele não nasceu de homem, não nasceu de mulher e ele também não morreu, certo? Porque ele é o Ein Sof, o infinito. Ele é, como diz o profeta Isaías, o único Deus e o único Salvador. Então, portanto, as alianças que Deus fez, ele não viola a sua aliança. Ele não quebra as suas promessas. Por isso, diz com muita propriedade, né, as sagradas letras: Deus não é homem nem filho do homem, para que minta. O filho do homem e aquele ou aqueles que se intitulam como filho do homem, querendo dizer que é Deus e Salvador, portanto ele é um mentiroso. Como está escrito, Deus não é homem e nem filho do homem para que minta. O que ele prometeu, ele cumpriu, cumpre e cumprirá. E as suas alianças, elas são eternas. E quando as Escrituras diz que Israel, o povo judeu, é o povo escolhido, ele é o povo escolhido e assim o é
por toda a eternidade. Assim como também o Eterno fala através do profeta, entre outros, o Sofonias, capítulo 3 e verso 9, dizendo que os não-judeus que vêm para a fé monoteísta, que é arraigada, fundamentada através do judaísmo que foi dado no Monte Sinai, né, com Moshe, a aliança com Moshe, confirmando o monoteísmo que foi dado aos patriarcas, certo? Diz que todo não-judeu que abraça essa fé monoteísta estão ombro a ombro com os judeus, servindo de coração e com amor a Deus. Portanto, dessa forma, todo não-judeu está em igualdade de condições com o povo judeu debaixo da destra do Todo-Poderoso, debaixo das mesmas bênçãos, das mesmas promessas, das mesmas alianças e com direito ao quê? A vida eterna, ao Olam Rabá, o mundo vindouro. Então, não é uma questão, né, como alguns segmentos religiosos o fazem, de excluir o povo judeu da aliança e da vida eterna, né? Todo e qualquer segmento religioso que assim o faz está violando a aliança divina. Mas, junto com os judeus, nós servimos a Deus e, portanto, temos o mesmo direito às bênçãos e ao mundo vindouro. Então, por isso, não se preocupe com essa questão, apenas venha somar com os judeus e os Beneinor, né, a crença na fé no único Deus. Ponto final. É simples, não tem complicações, certo? Então, por isso é que os sábios trazem, né, só Abraão, Isaac e Jacó são os progenitores do povo judeu inteiro. Exatamente por quê? Para evitar que alguém coloque alguma mistura nesse meio, que coloque, né, uma mistura, né, nas alianças divinas e venha colocar aí uma pessoa que não tem nada a ver com o plano divino. Então nós temos que tomar cuidado com isso daí, ok? E dessa forma, né, só eles personificam os elementos do modo de viver divino, que todos nós devemos imitar. Em contraposição, cada um dos filhos de Iácov, Jacó, transmitiu seu estilo singular, individual, de disseminação da consciência divina, apenas a sua respectiva tribo. Então, cada príncipe das 12 tribos trouxe a presença divina para cada tribo. E os patriarcas, Abraham, Isaac e Iácov, de uma forma mais intensiva, trouxe a consciência divina a nível não só para o povo judeu, mas a nível nacional, internacional, ou seja, o mundo inteiro eles trouxeram a consciência divina, que há um só Deus e um só Salvador. Então Iácov, ele garantiu, né, que todos os seus filhos se mantivessem fiéis ao seu legado, porque ele era a síntese do melhor de Abraão e de Isaac. Como mencionados, né, Abraão, ele corporificava a bondade, Hesed, e ele impunha seus discípulos a conceitos e experiências divinas, estivessem eles aptos ou não para fazê-los, mas assim fazendo não os ensinava a absorver dessa divindade. Isaac, por sua vez, representava a restrição, a Gevorá, a força. Ele elevava seus discípulos de modo que pudessem absorver a divindade, porém agindo de tal forma, tinha de abster-se de deixá-los conhecer níveis de consciência divina que não tivessem capacidade de atingir por si próprios. Iácov, por outro lado, ele era a personificação da conciliação e harmonia, Tiferet. Como tal, ele podia combinar as duas abordagens do seu pai e do seu avô, diametralmente opostas. Por um lado, trazendo os níveis mais altos da consciência divina às pessoas, até as do grau espiritual mais baixo, e por outro, assegurando também que elas os absorvessem, né? Significa que Iácov, ele trouxe o estilo
de ensinamento de Abraão e Isaac, ele trouxe os dois estilos para si e ele fez uma harmonia nas abordagens do seu pai e do seu avô. E dentro dessa harmonia, ele veio e colocou, né, o seu toque especial, que era o quê? Elevar as pessoas aos níveis mais elevados de consciência, conhecimento de Deus, e trouxe esses níveis mais elevados aos níveis mais baixos, que é esse mundo inferior que nós habitamos, e as qualidades das pessoas diversas, né, de níveis um mais baixo do que outro, por exemplo. Então ele trouxe isto e fez uma harmonia em que as pessoas pudessem sim ter um contato com o infinito e assim poderiam seguir a sua jornada em comunhão com Deus, confiados em Deus, e dessa forma cada um cumprindo a sua missão com experiências individuais. A minha experiência não é a sua experiência. A sua experiência não é a do seu marido, a da sua esposa, dos seus filhos, dos seus pais e assim sucessivamente. Dessa forma, Yaakov veio trazer estas abordagens em que cada um é responsável por si mesmo na sua comunhão, na sua harmonia com Deus. Então é você que realmente vem nessa experiência pessoal e vai fazer com que cada vez mais você possa seguir na sua missão, na sua jornada, com níveis mais elevados da consciência de Deus, mesmo você seguindo a sua vida natural para os não-judeus, segundo as 7 leis de Noé. Yaakov também tinha a habilidade de conciliar as abordagens mutuamente exclusivas do pai e do avô, porque se relacionava com Deus de maneira mais transcendente do que eles. O relacionamento de Abraão com Deus fundamentava-se pela lógica, né? O despertamento de Abraão para o monoteísmo foi pela lógica, né? Então ele via os ídolos do seu pai, o seu pai pegava da árvore, cortava a árvore, cortava um pedaço de madeira, o restante ele colocava no fogo para fazer fogo, para aquecer a casa, para fazer alimentação e outras coisas mais. E de um pedaço daquela árvore, da madeira daquela árvore, ele talhava, né, uma determinada imagem, e dessa imagem ele chegava para as pessoas e dizia, ó, esse é o Deus tal. E as pessoas compravam aquele pedaço de madeira como se fosse um Deus, e adoravam como se fosse um Deus. E isso se foi perpetuando, né, de certa forma, através das gerações, né? Deuses de madeira, de pedra, de gesso e por aí afora vai. Mas são todos os deuses são confeccionados por mãos de homens. A criatura fazendo deuses, isto é realmente impossível que a criatura faça um Deus real e verdadeiro. Porque o que aconteceu foi exatamente o contrário. O Deus que é único e indivisível e incorpóreo. Esse único Deus foi ele que criou todas as coisas e formou o homem à sua imagem e semelhança. A essa imagem e semelhança, muitas vezes, infelizmente, segmentos religiosos acabam deturpando essa questão, porque aqui Deus está falando em nível espiritual. Deus, ele não tem corpo, Deus não tem pernas, não tem braços. Deus é Ensof, ele é o infinito, ele é a luz infinita, certo? Então as pessoas acabaram, né, deturpando essa questão, e muitos foram ainda a níveis mais baixos e construíram deuses, né? E aí piorou a situação, sem sombra de dúvidas. Então, Abraão, ele foi despertado para o monoteísmo pela lógica, porque ele viu isso, ele entendeu isso. É impossível que um homem cria de um pedaço de madeira um Deus e depois serve para as pessoas, vende para as pessoas uma imagem de madeira dizendo, esse é o teu Deus. E ainda a pessoa tem que comprar.
Ou seja, a pessoa compra um Deus e leva para sua casa. E depois, né, acaba o quê? Adorando um Deus que teve que pagar. Que Deus é esse? Mas Abraão viu isso, falou, não tem lógica isso. Não é esse pedaço de madeira que criou isso que eu estou vendo. A terra, os céus, as estrelas, esse universo. Não, há um ser que está acima de todas estas coisas. Este é o Deus verdadeiro. Então, nesta lógica, Abraão foi despertado para o monoteísmo, né? Isaac, igualmente, baseava sua relação com Deus na lógica. Ele compreendeu que a realidade só poderia absorver a revelação divina se estivesse preparada para isso. E apoiou seu trabalho nessa premissa, né? Então Isaac também seguiu a linha do seu pai Abraão pela lógica. Jacó, em contraposição, relacionou-se com Deus desde o princípio de um modo menos calculado, mais ingênuo, né? Ignorando os limites da racionalidade. Seu compromisso com Deus, portanto, era incondicional e irredutível, mesmo quando contrariava a lógica, porque ele próprio se relacionava assim com Deus, conseguia inspirar os outros a relacionar-se com Deus da mesma maneira. Consequentemente, Jacó foi capaz de criar todos os seus filhos para serem devotados a Deus. Então, Jacó, ele foi no nível mais elevado no sentido de relação com Deus. Então, ele não foi pela lógica, ele foi, quando aqui, né, o comentário de Irache diz, né, que ele mais ingênuo, né, é aquilo que os sábios dizem, que uma fé simples de uma pessoa iletrada, ela é muitas vezes mais agradável a Deus do que a fé dos sábios. Por quê? Porque ela vem do princípio do patriarca Jacó. Uma fé simples, ingênua. Deus é Deus. E ponto final. Não tem cálculo matemático, não precisa de lógica, não precisa de cálculos mirabolantes. Eu não preciso de nenhum doutor em PhD em teologia para falar de Deus para mim, porque eu compreendo Deus de uma forma simples. E é isso que nós precisamos, sem sombra de dúvidas, reter, guardar em nós uma fé simples. Quando você começa a complicar a tua fé, aí fica difícil, as coisas não restam dúvidas, certo? Então, e ao mesmo tempo ele Jacó ignorou os limites da racionalidade, certo? Então, a razão que trouxe a lógica para Abraão e Isaac, então ele rompeu esses limites. Deus está além da minha razão. Ele disse, e todas as coisas foram criadas segundo a sua vontade. Eu creio nisto. É simples assim. A confiança em Deus. Jacó, portanto, não é apenas o último dos 3 patriarcas, ele é o patriarca por excelência. A vida dele, mais que a de Abraão e Isaac, constitui o modelo pelo qual todos nós devemos moldar a nossa vida diária. Em nenhum outro lugar fica mais evidente que Jacó sintetizava as abordagens do pai e do avô, do que no primeiro trecho da crônica da sua vida, que é a paraxá que nós começamos hoje. Vaietse, e ele partiu, e ele saiu, lembrando da gota da sabedoria do Rebbe, que nós falamos no princípio, né? Diante de um aparente fracasso, você precisa levantar-se e sair, seguir, partir para o encontro com o infinito. Jacó fez isso. Ele levantou-se,
saiu da sua zona de conforto, da sua zona de proteção, debaixo, entre aspas, das asas de papai e mamãe. Ele levantou-se e partiu, saiu das cercanias, dos seus limites familiar e dos limites, fronteiras da terra, e foi além dos seus limites. Por isso que quando você está passando por provas e testes, não pense que Deus não está contente com você. Quando você está passando por provas e testes, tenha certeza, obviamente, abrindo um parênteses, se você não cometeu nenhum pecado de rebeldia consciente, ou seja, eu fui rebelde a Deus porque eu quis, aí é outra história. Nós estamos falando de um curso natural de jornada em direção ao infinito, ou seja, em comunhão com Deus, cada vez mais elevado. Quando nós assim estamos, não pensemos nós, não pense você, que as provas, os obstáculos, as dificuldades, as adversidades que vêm sobre você, não é porque Deus não está contente com você, muito pelo contrário, Ele está contente com você. Ele está vendo o que você não está vendo, que você pode ir além dos seus limites. Ele está confiando em você algo melhor e maior, só que você precisa levantar-se, partir, sair dos seus limites em direção ao infinito. Disse Deus, assim eu vou, assim eu obedeço. É dentro desse prisma que nós precisamos estar firmados e seguirmos em frente. As provas, as adversidades estão difíceis, então o meu Deus, Ele sabe até onde eu posso ir. Eu não sei, mas se Ele está permitindo, é porque eu posso ir além dos meus limites. Então eu sigo na confiança que o meu Deus, Ele está comigo. Dessa forma, então, essa é a ideia implícita no nome da nossa Parashá Vayetse, que significa ele saiu ou ele partiu, para iniciar seu próprio capítulo na saga do Gênesis. Yaakov deve sair, abandonar o conforto material e espiritual do lar, além do caminho fácil de simplesmente imitar o seu pai e encarar os desafios de um mundo hostil. Só assim, pondo à prova o seu comprometimento e despertando sua coragem latente, ele poderia amadurecer e tornar-se o pai capaz de educar a família escolhida, bem como o patriarca capaz de colocar o povo escolhido no rumo que deveria trilhar ao longo da sua história. O que sucedeu a Yaakov é válido para cada um de nós. Depois que absorvemos a herança cultural de nosso passado, devemos aceitar o desafio da maturidade, partindo para seguir nosso destino e fazendo nossa contribuição singular para levar ao mundo a realização completa do plano de Deus. Só desse modo podemos despertar nossa coragem latente e utilizar ao máximo os talentos e potencialidades que nos foram dadas por Deus. E só assim podemos assegurar a manifestação mais plena do poder que Deus nos concedeu de santificar todas as facetas da realidade mundana, possibilitando que todo recanto da vida se torne seu verdadeiro lar. Simplificando tudo isto, responde a seguinte pergunta: onde Deus não está? Onde Deus não está? Você achou ou acha que há algum lugar onde Deus não está? Aqui, o comentário de Rashi diz de forma bem clara: possibilitando que todo recanto da vida se torne seu verdadeiro lar. Qualquer lugar
deste universo, qualquer lugar deste mundo que nós habitamos, Deus está presente. Por quê? Porque Ele quer que nós cumpramos a nossa missão, que é ir em qualquer lugar, levarmos a luz divina da sua presença, para que cada recanto, mesmo que seja mundano, possa ser transformado no lar de Deus. Por isso, essa é a nossa missão fundamental, transformar o mundo para ser o lar de Deus. Ok? Vamos então para a nossa leitura com comentários de Rashi, capítulo 28 de Bereshit. A partir do versículo 10, nós vamos até o verso 22. Então, capítulo 28, verso 10 até o 22, leitura diária da Torá, que é a nossa primeira aliá desta semana, da Parashá Vayetze. E a nossa primeira aliá assim nos diz com comentário de Rashi. Yaakov saiu de Beersheba. Enquanto ele viveu, sua conduta íntegra inspirava os habitantes locais a se comportarem bem e os fazia sentir vergonha de agir de maneira inapropriada. Assim, sua partida deixou um vácuo palpável e os moradores perceberam que a cidade havia perdido seu bem mais valioso. Segundo os sábios, não somente Rashi, mas os sábios, eles falam que quando um justo, né, ele está numa determinada localidade e ele sai daquela localidade, toda aquela aura, né, da presença divina o acompanha. Se não fica ninguém no lugar, então há um vácuo. E quando Yaakov saiu, toda esta aura da presença divina foi com ele, certo? E esse justo que saiu desta localidade, né, houve um grande vácuo ali, e nesse vácuo as pessoas perceberam que o seu bem maior e mais valioso tinha ido embora. Depois que Yaakov se foi, Esav enviou seu filho Elifaz para matar a Yaakov. Elifaz perseguiu Yaakov e o alcançou, mas aí se viu diante de um dilema. Por um lado, era seu dever obedecer o seu pai, que tinha ordenado: mate o teu tio Yaakov. Pelo outro lado, também Elifaz, que foi criado pelo seu avô Yitzhak, com uma consciência divina, ele ficou entre dois paradigmas, né? Mato ou não mato, faço ou não faço, obedeço meu pai ou obedeço aquilo que eu aprendi com meu avô. E agora? Então, dessa forma, ele então consulta o seu próprio tio, o qual o seu pai mandou matá-lo. E então, ao consultar o seu próprio tio, fala: tio, meu pai mandou te matar, mas eu aprendi com meu avô, né, os princípios espirituais, morais e éticos, e essa crença não me dá forças para matar-te. E agora, meu tio, o que eu faço? Então Yaakov dá a resposta para Elifaz. Então, em resposta, Yaakov deu a Elifaz todas as suas posses. Lembre, né, que quando Yitzhak mandou Yaakov ir para a casa da parentela da sua mãe, em Harã, assim como o pai de Yitzhak, Abraham, mandou o seu servo Eliezer buscar a noiva para Yitzhak, ele mandou Eliezer junto com um documento provando que Yitzhak era o herdeiro legal de todos os bens de Abraham, bem como mandou junto com o servo 10 camelos cheios de riquezas, certo? Para pagar o dote, né,
da noiva. Então, Iacove agora responde para o seu sobrinho. Ele deu a Elifaz, então, todas as suas posses que ele tinha naquele momento, tudo que ele tinha. Observando, né, Iacove dizendo para Elifaz, né, observando que a Torá considera um indivíduo pobre como um morto, pois lhe faltam recursos para influenciar outras pessoas. Portanto, Elifaz podia agora dizer a seu pai que realmente deixara o seu tio morto, né? E dessa forma, então Elifaz, ele não mata o seu tio e ele retorna à casa de seu pai Esav com todos os bens com o qual ele saiu, né, de Beersheba. Dessa forma, Elifaz mostrou para o seu pai: ó, aqui está, meu pai, todos os bens, todas as riquezas que ele estava levando para a casa da avó Rívica. Então, Jacó está morto, porque, né, Iacove disse a seu sobrinho: ó, a Torá diz que uma pessoa pobre, ela é como se estivesse morta, né? Porque ela não tem recursos para influenciar outras pessoas. Por isso, né, o povo de Deus que cumpre Torá, ele sempre tem à disposição para dar, segundo os seus critérios e segundo o que ele sabe de cada um de nós sobre o amanhã, ele está sempre disposto a dar a prosperidade material e financeira, né? Para que realmente você possa ter recursos para ter a disponibilidade para poder levar o monoteísmo às pessoas e através disso você poder, sem sombra de dúvidas, influenciar as pessoas a respeito da verdade celestial e sobre o monoteísmo. Por isso, né, amados, sempre estejam aí pedindo a Deus para que o povo de Deus, tanto os Benei Israel como os Benei Noach, possam ter prosperidade material e financeira, para que tenhamos os recursos adequados para levarmos a palavra da verdade à frente. E sem sombra de dúvidas, todos os bons projetos relacionados a isto, nós precisamos estar aí sempre separando, repartindo, né, os nossos dízimos, as nossas tzedakah, né, para haver recursos, tanto a nível nacional, que é a nossa Beit Chabad do Brooklyn, com o nosso Rav Yaakov Geranstadit, e também as comunidades locais regionais, que também precisam de recursos para poder cumprir a missão de levar o conhecimento do monoteísmo, né? Isso que nós estamos fazendo aqui, por exemplo, todos os dias à tarde com a Torá, é um recurso que nós estamos utilizando para podermos fazer isso daqui, que Rashi está trazendo para nós, né? De levarmos o conhecimento. E estas coisas não podem perecer, né? Todos os bons projetos que estão envolvidos com a divulgação do monoteísmo e preparando, né, o mundo para ser o lar de Deus, preparando o mundo para a revelação de Mashiach, para a redenção final, nós não podemos, né, realmente deixar de estarmos contribuindo, não só com as preces, as orações, não só com a presença física nas reuniões, ou mesmo reunião física ou reunião virtual, mas também com os nossos recursos, né? Recursos materiais e financeiros. Este é o melhor empreendimento, segundo os sábios, que nós podemos estar colocando no nosso dia a dia, ok? Então, dessa forma, né, a Torá diz que uma pessoa pobre é como se estivesse morto. Então, Iacove, que saiu da sua casa, debaixo da tutela dos seus pais, saindo dos limites das fronteiras da sua terra, saiu muito bem vestido e, sem sombra de dúvidas, muito bem rico, porque foram vários camelos
que foram carregados de muitas riquezas. Mas a partir desse momento, Iacove ficou apenas com a roupa do corpo. O que significa a roupa do corpo? Até o seu manto que estava sobre ele, também Elifaz levou, que era o manto, né? A sua roupagem de identificação, que este era Iacove. Elifaz levou para mostrar para o seu pai. Então ele saiu só com aquela roupa, a roupa secular, né? A segunda roupa que fica por baixo, que foi só com aquilo lá. Ele só foi dessa forma, em direção a Harã, saindo de Beersheba para Harã. Ou seja, numa linguagem bem simples, Iacove, ele foi praticamente nu em direção à busca da sua noiva. Já pensou que vexame? Mas ele não estava limitado à lógica. Ele não estava limitado àquilo que a razão poderia estar lhe mostrando agora. O que estava lhe mostrando agora, neste momento? Você é um pobre miserável, você é um fracassado. Não adianta dar um passo a mais à frente. É melhor você sentar, deitar e morrer. Quantos não fazem isto? Mas Iacove não. Falou, não. O Deus que eu sirvo está além da minha razão. O Deus que eu passei a acreditar está além daquilo que a visão míope está me mostrando aqui e agora. Não vou sentar, não vou chorar, não vou fazer mimimi, não vou ficar reclamando. Não, eu vou juntar minhas forças e minhas energias. E pernas para que te quero, vou em frente. Vou em frente, Deus está comigo? Vou em frente. Não tem problema, só com a roupa do corpo, é com isso mesmo que eu vou. É nessa luta que eu vou. O propósito é maior. Eu não sei qual é direito, mas eu sei que o propósito é maior. E por isso, não vou me deixar me envolver pelo emaranhado do negativismo, pela aparente derrota, pelo aparente fracasso. Eu vou continuar em frente. Este lugar, nós vimos numa das gotas do nosso Rebbe, essa semana passada, o meu lugar não é aqui, na escuridão, no negativismo, no fracasso. Este não é o meu lugar, então não vou ficar parado não. Porque quanto mais parado eu fico, mais as raízes vão crescendo do negativismo, da escuridão. E estas raízes vão pegando os meus pés, vão atrofiando, emaranhando os meus pés, me imobilizando para seguir em frente. Não vou permitir com que isso crie raízes, o negativismo, a escuridão, o fracasso, a aparente derrota. Antes que comece qualquer coisa disto, eu vou seguir em frente. E Iacove se colocou em frente no seu caminhar, na sua jornada, e não olhou para trás. Você e eu, nós precisamos fazer isso continuamente, porque Iacove, ele é um exemplo tanto para o povo judeu, como para os não-judeus. E isso é importante, nós podemos verdadeiramente levarmos esta mensagem à frente, avante, como Iacove levou. Continuando, a Torá escrita com comentários de Irash. Então ele toma posse de tudo e vai embora. Iacove segue apenas com a sua pouca roupa do corpo, né? Ciente dos desafios que o esperava em Harã, Iacove compreendeu que precisava preparar-se espiritualmente antes de ir para lá. Por isso voltou à academia de Shem e Eber. E ele foi para a academia de estudos de Torá ali. Nesse momento, nesses dias de Iacove,
Shem já havia morrido e Eber permanecia vivo. E ali ele estudou assiduamente durante os 14 anos seguintes. Segundo Rashi, os sábios, isso foi entre os anos 2171 a 2185, a partir da criação. Ele então finalmente partiu para Harã, depois de 14 anos. Ou seja, aqui nós vemos algo semelhante que aconteceu com Esther, diante da ameaça da extinção do povo judeu, naqueles dias de Esther e Mordecai, o seu tio. Certo? Chegou um momento em que precisava primeiro se preparar espiritualmente, para depois ir para o embate físico presencial. Yaakov, ele viu que a partir do momento que ele saiu, que ele estava para sair completamente de Beersheba, e ali ele foi e tomou tudo, e de certa forma, aparentemente, tomou a sua vida. Então Yaakov entendeu que os desafios que estavam pela frente eram muito mais difíceis do que ele imaginava. Então ele viu que era necessário se preparar espiritualmente. Espiritualmente. Então, você não pode sair para uma batalha sem se preparar. Se você não tem tática, se você não tem estratégia para a batalha, você vai morrer no primeiro embate. Por isso que todo aquele que vai à batalha se prepara adequadamente. Assim foi, por exemplo, com Esther, nos dias dela e de Mordecai. A batalha era para o extermínio de todo o povo judeu naqueles dias. Então era muito complicado, era muito difícil. As forças inimigas eram poderosas demais. Então, momento de se preparar espiritualmente. E ela fez o quê? Falou para Mordecai, seu tio, diga ao povo para jejuar e orar 3 dias. Yaakov, ele foi para a escola de Torá, de estudo de Torá, de Shem e Eber. E ali ele permaneceu 14 anos, se preparando para aquilo que tinha pela frente. Acredito, e obviamente, né, que nós não vamos ficar aí dentro do nosso quadrado 14 anos estudando, mas nós temos aí, sem sombra de dúvidas, sempre dia a dia nos preparando para a nossa batalha diária. E o estudo diário da Torá, ela é uma das nossas armas, além da nossa prece diária, a nossa techuvá, a nossa tzedaká. Somando esses 4, né, estamos aí junto com as 7 leis de Noah, para que possamos estarmos devidamente habilitados, adestrados para a nossa peleja. Continuando, ainda dentro do verso 10, com comentários de Rashi. Então Yaakov finalmente partiu para Harã. Quando chegou, deu-se conta de que, sem notar, passara pelo monte Moriá, onde seu pai e seu avô tinham rezado, mas ele mesmo não rezara ali. A fim de retificar essa aparente afronta, ao exemplo de seus antepassados, deu meia volta e retrocedeu em direção ao monte Moriá. Quando ele atingiu Betel, Deus milagrosamente levantou o monte Moriá e o assentou em Betel, ou Bet-El. Assim Yaakov, sem saber, encontrou-se no lugar, o monte Moriá, onde seu pai fora amarrado e quase sacrificado. Embora ainda fosse dia claro, quando ele chegou, Deus fez o sol pôr-se mais cedo para forçá-lo a pernoitar ali. Logo que escureceu, Yaakov rezou a Deus, pois além de seguir o costume do seu pai das rezas da tarde e do seu avô Avraham, as rezas da manhã, Yaakov, ele instituiu as rezas da noite, né? E como era noite, ele foi fazer a sua prece da noite.
Desse modo, apesar de que originalmente Iacove não tinha planejado pernoitar ali, no Monte Moriá, porque o sol se pusera, então ele tomou essa decisão de pousar ali. A fim de proteger-se de animais selvagens, ele tomou algumas pedras do lugar e as colocou ao redor do seu corpo e da sua cabeça, uma proteção para contra os animais noturnos que poderiam estar ali naquele momento. Segundo Rashi, né, e os sábios também comentam isso, que as pedras, né, diversas pedras que foram colocadas em torno do corpo de Iacove, e ele pegou uma pedra e colocou como travesseiro. Então todas as pedras começaram a reclamar para Deus que todas elas queriam ter a oportunidade de ser o travesseiro de Iacove, né? Então elas reclamaram. E aí, segundo Rashi, diz que Deus, de forma milagrosa, transformou todas aquelas pedras em uma pedra só. Então todas as pedras viraram uma pedra só, que acabou sendo, de todas as formas, tanto cama como travesseiro para Iacove. Iacove deitou-se naquele lugar para dormir. Essa foi a primeira vez em 14 anos, segundo Rashi, que realmente Iacove se deitou para dormir. Segundo os sábios, falam que durante os 14 anos que Iacove esteve lá na escola, na Yeshivá, né, de Shem e Eber, durante os 14 anos, ele dormiu muito pouco. Alguns momentos ele dormia, e ele se dedicava cada vez mais aos estudos da Torá, né? Então, na realidade, ele tirava o quê? Uma soneca, né? Aquela famosa sonequinha que nós gostamos de tirar de vez em quando fora do horário. Ele teve um sonho, viu uma escada apoiada firmemente no solo e inclinada diagonalmente para o alto. Seu topo erguia-se em direção ao céu, sua base assentava-se em Beersheba e seu topo estava acima de Bet-El. Assim, a posição original, natural, do monte Moriá, que ficava embaixo de um ponto entre os dois extremos da escada. Por ela, eis que o anjo de Deus, os anjos de Deus que até então haviam acompanhado Iacove em sua viagem, estes anjos subiam de volta ao céu, e porque eles não tinham a permissão de sair das fronteiras da terra prometida, e outros anjos desciam aquela escada. Esses anjos que desciam a escada eram que estavam designados, devidamente autorizados pelo Eterno, para saírem além da fronteira da terra prometida e acompanhar Iacove até Harã. E eis que Deus estava sobre ele, para guardá-lo durante sua estadia temporária em Harã. E ele disse: eu sou Deus, Deus de Abraão, teu antepassado, e Deus de Isaac, o teu pai. Deus não costumava identificar-se como o Deus de alguém vivo, né? Então, e aqui ele fala Deus de Isaac, o pai de Iacove, que ainda estava vivo. Segundo os sábios, dizem que, de fato, realmente Deus não se manifestava dessa forma. Mas, por que ele se manifestou dizendo Deus de Isaac, se ele ainda estava vivo? Então, os sábios, Rashi responde: como Isaac estava cego, isso tirou dele toda e qualquer possibilidade de olhar, cobiçar, invejar, ter ciúmes e dessa forma violar os mandamentos divinos. Então por isso que Deus se revelou como não só o Deus de Abraão, mas também o Deus de Isaac, o pai de Iacove. Então, dessa forma que ele falou para Iacove, porque Isaac estava vivo, mas ele já não tinha essa condição de pecar mais, ok?
Milagrosamente, o Eterno contraiu a terra de Israel inteira nos 4 cúbitos quadrados que estavam sob o corpo de Jacove, e disse-lhe: eu mandei Abraão andar pela terra, mas a ti prometo que conquistá-la será ainda mais fácil do que andar por ela. Exigirá tão pouco esforço quanto deitar-se. É assim que eu darei a terra sobre a qual estás deitado, a ti e a teus descendentes. Teus descendentes serão tão numerosos como o pó da terra, e tu te espalharás poderosamente ao oeste, ao leste, ao norte e ao sul. E todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti e de teus descendentes. Mais uma vez aqui, Deus fez a mesma promessa a Abraão, a Isaac, e agora ele sela definitivamente com Jacove, certo? Aqui se cumpre literalmente aquilo que Deus prometeu a Abraão: da tua semente, esta é minha aliança, da tua semente com Sará. É desta semente que eu falo contigo, Abraão, e não com Ismael e Agar. Por isso, faça como Sará te diz, naquele momento em que foi para mandar embora Ismael e sua mãe, certo? Então aqui sela-se completamente aquilo que Deus falou com Abraão: a tua semente, a semente de Abraão e Sara, Isaac, a semente de Abraão, Sara, Isaac, Rívca e Jacove. Agora que Deus sela definitivamente a promessa: a sua descendência será como o pó da terra. Até então em Abraão e Isaac seria como o grão da terra. Aqui é como o pó da terra. Se o grão da terra já era difícil de se contar, imagine então esses grãos triturados e virando pó. Entendeu o que significa uma promessa sem limites? Por isso, a nossa gota de sabedoria do princípio da nossa live de hoje: levanta-se e una-se ao infinito. Continuando, verso 15, 28, 15. Eis que não precisas temer Esaú nem Labã, pois eu estou contigo. Eu te protegerei por onde quer que vás, e te trarei de volta a esta terra, pois não descuidarei de ti, deixando de fornecer-te alimento e vestimento, até que eu cumpra o que prometi a Abraão a teu respeito. Pois pretendo cumprir todas as promessas que fiz a Abraão por teu intermédio, e não por meio de teu irmão Esaú. Inclusive, minha promessa de que os filhos de Abraão se manterão todos fiéis ao seu legado. A herança que Esaú receberá de Abraão consistirá somente no território prometido a ele. Isso daí nós vimos lá atrás, né? No capítulo 15, verso 19, onde nós temos lá as terras dos Amonitas, Moabitas e Edomitas. Esta é a terra de possessão de Esaú, né? E foi para lá que ele se dirige. Jacove acordou de seu sono e disse: Deus está verdadeiramente presente neste lugar, mas eu não estava ciente disso. Se soubesse que este lugar era sagrado, eu não teria dormido aqui. Ele amedrontou-se e disse: quão formidável é este lugar! Este não é outro senão o Monte Moriá, o futuro local da casa de Deus. E assim, este é o portão através do qual a oração ascendeu ao céu, passando pelo templo celestial, que em sentido figurado está situado acima do local do templo físico. O que significa que o lugar do futuro templo é o ponto terreno mais receptivo à consciência espiritual dos mundos superiores. Resumindo essa conversa toda aqui, para você entender o seguinte: onde Jacove deitou e dormiu, Deus fez um milagre naquele momento. Ele retraiu o Monte Moriá.
Iacove, ele deitou em cima do Monte Moriá. Que local que Iacove, ele deitou em cima do Monte Moriá? No mesmo lugar que Abraão, com o seu filho Isaac, pai de Iacove, certo? Montou o altar, edificou um altar para o sacrifício de Isaac. O mesmo lugar em que Deus viu a prova de amor incondicional de Abraão por ele, e ele preparou um carneiro para que fosse sacrificado ali. E então, neste lugar, onde Abraão levou Isaac, pai de Iacove, nesse mesmo lugar, Iacove dormiu, deitou-se para dormir. Por isso que ele diz, eu não sabia que este era o lugar de Deus. Por quê? Porque ele viu, ele teve a visão que este lugar no futuro, sabe que lugar seria este? O Santo dos Santos. O templo seria construído naquelas dimensões, e este lugar onde ele dormiu seria no futuro o Santo dos Santos, o lugar separado, onde a arca, entre os outros objetos, com as duas tábuas, estariam ali guardados. Por isso ele disse, este é, e não outro lugar, este é o lugar de Deus, a casa de Deus, Bet-El, que mais no futuro ficou conhecido como o Beit Hamikdash, o grande templo. E onde ele dormiu? O Santo dos Santos, Kadosh Kadoshim. Pensou? Imaginou? Que dimensão você foi agora? É isso que Deus busca em cada um de nós, como Iacove, transcender além dos nossos limites, além da nossa razão. Uma fé simples, que nos leva a Bet-El, nos dias de Iacove, onde ele deitou-se num lugar que ele não sabia, que aqui era, no futuro seria o portal da dimensão da manifestação de Deus, onde as preces dirigidas ali, Deus não deixaria ninguém sem resposta. Por isso que lá em 2 Crônicas 7,14 fala que os olhos de Deus e os ouvidos de Deus estariam atentos às preces deste lugar. Por isso que desde o ano 69 da nossa era comum, quando as legiões romanas destruíram o Beit Hamikdash, foi onde os sábios trouxeram, desde os anos 69 até a presente data, e o nosso Rebbe enfatizou bastante isso também durante a sua vida, durante a sua liderança, que em todo lugar onde se faz estudo de Torá, é um mini Beit Hamikdash. Em todo lugar onde se faz estudo da Torá, ali está o Monte Moriá, ali está o portal de Deus. E tudo isso uma preparação para que nós possamos, nos dias da redenção de Mashiach, nós possamos verdadeiramente estarmos devidamente preparados, devidamente amadurecidos, para que quando acontecer a reconstrução do Beit Hamikdash, nós venhamos convergir para Jerusalém, porque ali o portal celestial, o portal das dimensões celestiais, o portal que se abrirão da sabedoria incondicional de Deus, para a partir de Jerusalém ser levado a todas as nações o conhecimento de Deus. Se elevou, transcendeu, saiu de si mesmo
saiu dos seus limites? Isto é bom. Isto é muito bom. Continuando. E então, Iácov levantou-se pela manhã, tomou a pedra semicircular que havia posto sobre sua cabeça e erigiu-a como monumento. E então ele derramou azeite sobre seu topo, consagrando-o como altar. O local já era conhecido como Bet-El, porém com base na revelação que acabara de receber, Iácov ratificou esse nome. Ele não mudou o nome, ele continuou chamando aquele lugar de Bet-El, a casa de Deus. Ele denominou esse lugar novamente como a casa de Deus, apesar de que o nome original, o nome anterior, era de Luz. Iácov fez um voto dizendo: se Deus estiver comigo, me proteger fisicamente, nessa jornada que estou fazendo, e me der pão para comer e roupa para vestir, e me guardar espiritualmente da má influência de Labã, para que eu consiga retornar à casa de meu pai intacto, sem mancha de pecado, e se Deus for tanto meu Deus como o Deus dos filhos que gerarei na casa de Labã, no sentido de que todos eles permaneçam leais ao seu legado e não se rebelem como fizeram alguns dos filhos do meu avô Avraham e um filho de meu pai Isaac, pois ele me prometeu tudo isso. Então esta pedra que erigi como monumento será uma casa de Deus. Oferecerei sacrifício sobre ela. E, dirigindo-se diretamente a Deus, ele disse: separarei para ti 1/10 de tudo que me deres, como fizeram meus antepassados. Aqui encerramos a nossa primeira aliá. Convergindo nesse sentido, para os nossos finalmente, Iácov fez uma promessa, aliás, fez um voto. Mais para frente nós vamos ver o resultado deste voto que ele fez. E a consequência por ele demorar em cumprir o voto. Por isso, os nossos sábios sempre nos falam assim: não prometa o que você não pode cumprir. Antes, sempre diga: não é uma promessa, não é um voto. Então, quando você prometer, entre aspas, alguma coisa, lembre-se sempre disso. Complemente, não é um voto, não é uma promessa. Obviamente, você tendo a oportunidade de cumprir, você cumpra o mais rápido possível. Mas lembre-se, a partir do momento que você disse que não é um voto, não é uma promessa, então você não vai ser cobrado se você não o fizer. Se você o fizer, bênçãos sobre bênçãos. Se você não o fizer, não vem nenhuma maldição. Ok? Então estamos aqui na nossa primeira aliá sobre a vida de Iácov, o terceiro grande patriarca do nosso povo Benê Israel e Benê Noach. Portanto, vamos passo a passo, dia a dia, aliá a aliá, e como nós temos 6 parashiot, 6 porções para estudarmos sobre a vida de Iácov e os seus ensinamentos para nós, Então vamos, passo a passo, degrau a degrau, dia a dia, aliá a aliá, aprendendo a sabedoria de Hashem. Uma ótima semana, que comecemos bem com o estudo de Torá, e bênçãos sobre ti, sobre toda a tua família, sobre tudo aquilo que você puser as suas mãos, que sejam bênçãos sobre bênçãos, com prosperidade e com muito shalom. Até amanhã. Shalom, shalom.